Eu estou aqui ao lado da Isabela Peregrina, que é minha parceira há 8 anos fazendo vinhos. Como nós plantamos 16 cepas diferentes na vinícola, nós já fizemos vinho mais de 100 vezes juntos. Já tivemos um grande sucesso e queremos ter mais. Hoje a Isabela vai explicar para vocês como se degusta um vinho, todas as etapas principais da degustação de vinho. Muito obrigada. Então, hoje eu estou aqui para ensinar as etapas da degustação. Uma degustação de vinho consiste em 3 etapas. Uma etapa visual, uma etapa olfativa e a etapa gustativa. Então, primeiro, nós precisamos abrir a garrafa. Então, primeiro passo, vamos servir o vinho. Nunca encher a taça, sempre apenas o fundo da taça que deve ser servido. E a primeira fase da degustação, então, é o visual. Nós vamos observar primeiro se há nuances diferentes, nós vamos observar a cor do vinho. Então, este vinho é um vinho tinto, ele deve ter coloração avermelhada. No caso deste, que é um vinho jovem, ele vai ter a coloração vermelho rubi, por exemplo. Isso nós observamos olhando aqui por cima. Nós vamos observar também a profundidade da cor. Essa profundidade é observada pela junção da haste da taça ao bojo da taça. Quanto mais profundo for o vinho, mais difícil vai ser visualizar essa junção. Isso está relacionado ao tipo de variedade. Há variedades muito intensas de cor e variedades com menos intensidade de cor. Neste caso, é uma variedade de média intensidade, a gente consegue observar aqui a junção do bojo com a haste perfeitamente. Então, está condizente com o vinho. Além disso, nós vamos observar também a evolução da cor. Quanto mais antigo for o vinho tinto, mais claro ele vai ser. Quanto mais jovem ele for, mais escuro ele vai ser. E essa evolução da cor, a gente vê inclinando a taça preferencialmente contra um fundo branco. Então, você pode pegar uma folha de papel e inclinar a taça contra este fundo branco para poder observar a evolução da cor. Se for um vinho já mais envelhecido, mais velho, com alguns anos de garrafa, vai aparecer aqui na borda da taça uma diferenciação de cor. Quanto mais antigo, mais alaranjado vai ficar aqui na borda desse líquido. No caso aqui é um vinho jovem, a gente não vê nenhuma evolução da cor. A cor está uniforme em relação ao restante do líquido. E um ponto a ser observado também que está relacionado ao teor alcoólico, está relacionado ao glicerol do vinho, a untuosidade do vinho, quando nós agitamos a taça e a gente observa o escorrer das lágrimas. Quanto mais alcoólico e quanto mais untuoso esse vinho for, mais difícil e mais devagar vai ser o escorrer das lágrimas. Outro ponto que nós podemos observar também é a limpidez do vinho. E a limpidez nós vamos observar aqui, olhando por cima, se há cristais, se há depósitos, se há borra. Um vinho feito bem, com bastante qualidade, vai ter menos depósitos, vai ter menos turbidez, vai ser um vinho mais límpido. Vinhos já mais evoluídos, que passam bastante tempo na garrafa, aí sim é normal encontrar depósitos, ou alguma perda de cor e alguns sedimentos no fundo da garrafa. Outro ponto, o último ponto que nós vamos observar na parte visual é o brilho, vai ser o brilho do vinho. Então a gente olha por cima, a luz incidindo em cima do líquido, nós vamos observar se ele tem um brilho. Então no caso aqui a gente tem, resumindo, é um vinho vermelho rubi, límpido, brilhante, com boa profundidade. Vamos agora à parte olfativa. Perfeito. Na primeira parte da degustação olfativa, nós vamos fazer sem agitar a taça. Então, pode colocar o nariz dentro da taça, desse jeito a gente consegue sentir melhor o aroma. Então, na primeira fase, sem agitação. Na segunda fase, uma leve agitação. E na terceira fase, uma agitação mais vigorosa. O aroma se desprende muito mais.
Uma coisa que ajuda também é quando você puxa o ar em pequenos intervalos, né? Então, a percepção do aroma é maior, né? No Se olfativo, no olfativo. Vai em etapas. Se você fizer só uma inspiração, você sente de uma forma. Se você fizer várias inspirações pequenas, você sente ele mais com uma intensidade maior. Por que que essa agitação é importante, né? Às vezes tem pessoas que podem pensar que é bobeira, a gente fica ali girando a taça, tirando vinho na taça, porque os aromas, eles são substâncias voláteis. Quanto mais a gente agita, mais a gente desprende esses aromas e mais perceptível ele fica. Observem que a Isabela, assim como eu, pega na haste da taça. E a gente vê muito em filmes, o artista pega aqui. No bojo. No bojo. Qual o problema de pegar no bojo? Quando você pega no bojo, você esquenta o vinho, né? E isso não é adequado, né? O vinho tem que ser degustado a uma temperatura mais baixa, então o certo é sempre segurar pela haste ou pelo pé da taça. Terminada a fase olfativa, vamos então agora à análise gustativa. Que é a que eu estava esperando. Geralmente é o que o pessoal espera. Observe que nós passamos o vinho por toda a boca, né? Por que que nós fazemos isso? Para a gente poder sentir, né, em sua intensidade, a sua integridade desse vinho, a presença dele na boca, o peso e o tanino. Então, assim que a gente coloca o vinho na boca, né, você passa o vinho por toda a boca e engole. Assim que você engolir, você vai sentir uma salivação na lateral da boca que está relacionada à acidez. Quanto mais ácido for o vinho, maior vai ser essa salivação. O segundo ponto a ser observado, tanino. Assim que você engole, passa a língua no céu da boca, você vai sentir uma aspereza. Essa aspereza está relacionada ao tanino, porque o tanino dá uma sensação tátil. Então você sente essa aspereza. Tem variedades que tem mais tanino, tem variedades que tem menos tanino. Ele está relacionado também à idade do vinho. Vinhos mais jovens você vai sentir mais, vinhos mais evoluídos você vai sentir taninos mais macios. Isso tudo vai estar relacionado com o tipo de vinho, a variedade que você está degustando aí na sua casa, né? E um outro ponto é a presença do vinho na boca. Quando você coloca o vinho na boca, a gente sente se ele tem um preenchimento, um peso, né, que está relacionado ao corpo. Então o vinho, ele precisa ser harmônico. Todos esses aspectos que a gente falou, né, o visual, o olfativo e o gustativo, eles têm que estar em harmonia e tem que te dar vontade de provar mais um gole, né? Teve vontade de provar mais um? Como então, esse aqui. Vamos provar mais um gole. Quem aprecia um bom vinho, normalmente não tem noção do que está envolvido para fazer um bom vinho. Começa ali no campo, onde você tem que fazer diversas etapas de manejo para produzir uma uva de qualidade. Depois que você conseguiu produzir uma uva de qualidade, é que começa o trabalho de uma enóloga de renome como é a Isabela. Nós levamos aqui, em média, 2 anos para produzir cada vinho bom que nós temos. E o resultado está espelhado ali numa parede na minha frente, que são as medalhas que já ganhamos até agora.